Na Ásia, a tradição e natureza se cruzam, criando cenários únicos no planeta. É um destino repleto de paisagens únicas e uma cultura milenar. Algumas criações atravessam séculos e revelam o legado de sociedades históricas. Aqui, as tradições convivem ao lado de inovações modernas. Algumas muralhas preservam segredos de antigas rotas comerciais. A seguir, revelamos os destinos mais incríveis deste continente, com paisagens, cidades e incríveis belezas naturais. Bajiaoshan, China. No leste da China se estende esse complexo paisagístico de montanhas kársticas. Ao contrário de outras formações, Bajiaoshan tem topo plano e laterais lisas, característica típica do relevo Danxia. A vista do topo revela um forte contraste, revelando rochas avermelhadas e vegetação verde intensa. Algumas cavernas podem ser atravessadas a pé, como também através de passarelas suspensas. Algumas das seções possuem piso de madeira ou pedra, projetado para manter o estilo tradicional chinês. Kyoto, Japão. A antiga capital imperial Kyoto foi a capital do Japão por mais de 1000 anos, entre os anos de 794 e 1868. Com centenas de templos e santuários históricos, a cidade é considerada um dos principais centros espirituais japoneses. Fushimi Inari Taisha, famoso por seus milhares de portões vermelhos, forma um caminho até o Monte Inari. Símbolo máximo de Kyoto, o Templo das Águas é um exemplo notável da arquitetura tradicional do Japão. El Nido, Filipinas. No extremo norte de Palawan, El Nido desponta como um dos destinos mais cobiçados do país. Com lagoas cercadas por paredões verticais, é frequentemente citado entre os lugares mais bonitos do sudeste da Ásia. É um destino popular para snorkelers, com águas claras e grande variedade de peixes e corais.
As lagoas chamadas Big Lagoon e Small Lagoon são dois dos pontos de interesse mais procurados pelos visitantes. Outra é a Twin Lagoon, formada por piscinas naturais conectadas por uma passagem entre as rochas. Socotra, Iêmen. No Oceano Índico, esta joia iemenita surpreende pela convergência de múltiplos ecossistemas. Esse encontro de ambientes criou um santuário natural para a vida, onde mais de 1/3 das espécies de plantas existem apenas ali. Entre elas, se destaca a árvore Sangue de Dragão, com sua seiva vermelha e copa de guarda-chuva. Outra é a rosa do deserto, adaptada para prosperar em condições áridas. Das praias ao deserto, se conta uma história incrível de Socotra. Surge como um contraste sublime, alterando seu relevo com o tempo. Templo Tirta Empul, Indonésia. Um dos templos mais icônicos de Bali é o Tirta Empul, centro de tradições hinduístas. É construído em estilo hindu balinês, com portões ornamentados e estruturas de pedra esculpida. Plataformas permitem acesso às diferentes áreas do templo, incluindo as piscinas de purificação. A fonte de água é considerada abençoada pelo deus Indra, um dos principais deuses do hinduísmo. A água que jorra é chamada de Amerta, o néctar da imortalidade da mitologia hindu. Montanha Qinzhe, China. Localizada no coração de Zhangjiajie, na província de Hunan, a montanha de Qinzhe encanta por seus picos, que se erguem acima das nuvens. Suas formações rochosas e a névoa criam um cenário de ambiente quase místico. O cenário natural das montanhas Qinzhe foi inspiração para o universo visual do filme Avatar. Às vezes, a paisagem de um lugar parece ter sido criada por mãos divinas, devido à sua tamanha perfeição. Phi Phi, Tailândia. Cercadas por penhascos e recifes de coral,
Essas ilhas revelam um verdadeiro paraíso tailandês. Se caracteriza por praias paradisíacas, penhascos kársticos e recantos isolados em meio à natureza. Apesar da imagem turística, Phi Phi Don ainda mantém uma população residente com raízes históricas. Uma característica única dessa ilha é não ter carros. A locomoção ocorre a pé, de motos ou por barcos long-tail. Na costa de Phi Phi Lee, a icônica Baía Maia ficou mundialmente famosa após ser cenário do filme The Beach, ou A Praia. Pamukkale, Turquia. Esta incrível formação natural apresenta uma sucessão de piscinas em degraus de cor branca pura. É resultado de milênios de precipitação mineral, criando camadas finas e contínuas de travertino. Com o tempo, as cascatas assumiram formas únicas, como terraças, piscinas rasas e depósitos ondulantes. É dito que possuem propriedades medicinais e que eram usadas para tratamentos desde a antiguidade. Caverna de Batu, Malásia. Perto da capital malaia, essa caverna é reconhecida como símbolo da presença indiana no país. Diante dos visitantes, uma enorme estátua dourada marca sua entrada. É um símbolo dos valores associados ao deus hindu que os representa. O acesso ao interior é feito por uma escadaria íngreme, com mais de 270 degraus. É o centro do festival Thaipusam, na Malásia, atraindo milhares de peregrinos que carregam oferendas e praticam rituais. Hokkaido, Japão. Localizada ao norte do país, Hokkaido é a segunda maior ilha do Japão. Se tornou referência para a prática de snowboard. Tem clima frio e neve abundante, tornando-se um destino popular para esportes de inverno. Combina cidades modernas como Sapporo com vilarejos tradicionais e paisagens intensas. A diversidade selvagem inclui o macaco japonês de Hokkaido, a águia marinha de Steller, o guindaste de coroa vermelha,
além de outros animais como o cervo sica. Apesar do frio extremo, a vida selvagem encontrou maneiras impressionantes de se adaptar e prosperar. Himalaias, Nepal. Nos Himalaias nepaleses encontra-se o Everest, o ponto mais alto do planeta. Esta impressionante cordilheira cresce cerca de 1 centímetro a cada ano. Os Sherpas, habitantes ancestrais destas altitudes, desenvolveram adaptações únicas para viver nas alturas. Espécies raras como o panda vermelho e o leopardo das neves prosperam nesse ecossistema. Outro habitante é o ibex do Himalaia. Este parente das cabras domésticas é um mestre das escaladas. Como uma presa fundamental para o leopardo das neves, o ibex é uma peça vital. No entanto, o ibex possui uma visão excepcional, detectando o leopardo a longas distâncias. Monte Bromo, Indonésia. Na província de Java Oriental, o Monte Bromo é um dos vulcões mais conhecidos da Indonésia. Faz parte de um complexo vulcânico que inclui o Monte Semeru, o ponto mais alto de Java. A caldeira é uma ampla planície, cercada por montanhas com solo arenoso e pontuada por pequenas elevações. No centro, a cratera se destaca, da qual emanam constantemente plumas de fumaça e vapor. Petra, Jordânia. Entre desfiladeiros e rochas, Petra evidencia a habilidade arquitetônica do povo nabateu. O Al-Qasné, ou o Tesouro, se revela após uma caminhada pelo desfiladeiro Sikh. Acredita-se que o tesouro serviu como um mausoléu ou túmulo real para o antigo rei nabateu. Outro símbolo majestoso de Petra é Al-Deir, ou o monastério. Pode ter funcionado como local de culto ou de reunião para cerimônias nabatéias. Além disso, Petra serviu como elo entre civilizações antigas, sendo essencial para o comércio de ouro. Capadócia, Turquia. Se caracteriza por um relevo de erupções vulcânicas, incluindo as chaminés de Fadas. Sua paisagem se define por cidades, casas e mosteiros escavados nas rochas. Algumas cidades subterrâneas
revelam a engenharia de civilizações antigas. Dezenas de igrejas em Göreme ainda exibem afrescos que refletem a tradição bizantina. Seoraksan, Coreia do Sul. Na costa leste da Coreia do Sul se ergue um dos cenários naturais mais impressionantes do país. Representa o auge da beleza natural coreana, com picos rochosos e florestas densas. Seoraksan faz parte da Cordilheira de Taebaek, que se estende por grande parte da península. Sua história remonta a mais de 100 milhões de anos, com formações que testemunham o período Cretáceo. Siargao, Filipinas. Considerada a capital do surf das Filipinas, essa ilha revela o lado mais autêntico do país. Como ponto de partida ideal, o pier leva os surfistas direto às ondas que se formam no Recife. Cloud9 é a onda mais famosa de Siargao, um ícone do surf global. A vegetação densa e a água parada dão aos manguezais a sensação de um pântano tropical. Ladeada por coqueiros, Coconut Road é um dos cenários mais emblemáticos de Siargao. Em alguns lugares, também é possível encontrar piscinas naturais de beleza cênica. Monte Popa, Myanmar. Próximo à cidade de Bagan, esse monte se ergue como um vulcão extinto na região central de Myanmar. É considerado o lar dos Natis, espíritos venerados na tradição birmanesa. No topo, repousa o mosteiro Tawang Kalat, reverenciado como um dos santuários mais sagrados do país. Seguindo a tradição, milhares de peregrinos sobem os 777 degraus em homenagem aos espíritos protetores. Grande Muralha da China. China. Se estende por milhares de quilômetros, atravessando montanhas, desertos, como um rastro milenar de pedra. Sua construção começou no século VII, mas as seções mais famosas foram construídas pela dinastia Ming, entre 1368 e 1644.
Estima-se que tenha mobilizado até 1 milhão de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, ao longo das diferentes dinastias. Como estrutura defensiva, a muralha representava a primeira linha de proteção do Império Chinês. Além da defesa militar, serviu para controle de fronteiras, comércio e imposição de taxas sobre a Rota da Seda. Tumpak Siwu, Indonésia. No leste de Java, essa cachoeira impressiona com sua altura e paisagem circundante. Localiza-se próxima ao Monte Semeru, cujo perfil imponente domina o horizonte ao fundo. Se caracteriza por múltiplas camadas que caem em cascata sobre uma parede em formato de meia-lua. A vegetação ao redor é densa, com árvores tropicais e samambaias que revestem o cânion. Trilhas acentuadas conduzem até a base, revelando o esplendor de Tumpak Siwu. Estátua equestre de Genghis Khan, Mongólia. Representando um líder histórico, essa escultura se destaca sobre a região meridional da Mongólia. Segundo a lenda, é nesse local que Genghis Khan encontrou um chicote de ouro, um evento que inspirou suas futuras conquistas. O líder mongol é retratado em seu cavalo, olhando para o horizonte em direção à sua terra natal. A base abriga um museu que exibe relíquias da era do Império Mongol, incluindo uma réplica do chicote de ouro. O design é ricamente simbólico, refletindo o poder militar e a grandeza do líder. Cones de Passu, Paquistão. Moradores locais descrevem esta região como montanhas que tocam o céu. Fazem parte da cordilheira Karakoram, conhecida por suas elevações dramáticas e picos irregulares. Mesmo sem neve, muda constantemente, chamando a atenção pela cor metálica que muda ao longo do dia. A região é atravessada pela histórica Rota da Seda, que conectava comerciantes entre a China e o Oriente Médio. Bamiyan, Afeganistão. É uma região histórica afegã, conhecida por seus vales, montanhas e antigas esculturas budistas.
monges budistas esculpiram suas moradias e templos diretamente nas paredes do vale. Entre os séculos VI e VII, 2 estátuas colossais de Buda foram talhadas na rocha. Sobreviveram a impérios e invasões por séculos. No entanto, foram completamente destruídas em 2001. Kamchatka, Rússia. É um dos poucos lugares do mundo onde geleiras, vulcões e geysers coexistem no mesmo cenário. O clima aqui é subártico e rigoroso, mas ainda assim possui grande diversidade de paisagens. A ascensão até a borda do Multinovsky oferece vistas de lava solidificada e vales cobertos por neve. Sua última grande erupção ocorreu em 2000, mas a atividade fumarólica continua intensa. Simboliza a força da natureza em Kamchatka, mostrando como vulcões moldam o terreno e influenciam os ecossistemas. No coração da península, o lago forma cenários para a observação da natureza selvagem. Durante o verão, ursos pardos são comuns e podem ser vistos pescando nos rios que desaguam no lago. Ilhas Maldivas, Maldivas. Localizadas no Oceano Índico, as Maldivas reúnem centenas de pequenas ilhas cercadas por recifes de coral. É formado por 26 atóis de corais, que criam lagoas rasas e águas transparentes ao redor das ilhas. Composto por mais de 1.200 ilhas, apenas 200 possuem população residente. Malé, a capital das Maldivas, funciona como ponto de partida para viagens às ilhas e resorts vizinhos. A experiência de se hospedar em um bangalô sobre palafitas é imprescindível. O mar impressiona, resultado da areia branca e da ausência de sedimentos. Parque Nacional Jikokudani, Japão. Localizado na região de Nagano, este parque natural é um refúgio para os saru, famosos macacos japoneses.
Mesmo sob as baixas temperaturas, os macacos protagonizam cenas encantadoras de relaxamento. O comportamento social é visível. Eles se limpam mutuamente, cuidam de seus filhotes e mantêm hierarquias complexas. Parque Nacional de Komodo, Indonésia. Situado entre as ilhas de Flores e Sumbawa, este arquipélago impressiona pela paisagem árida e desértica. A famosa Praia de Areia Rosa de Komodo deve sua tonalidade à presença de fragmentos de certos corais. Com olhar atento e pele escamosa, o dragão de Komodo figura entre um dos maiores lagartos que existem. Sua mordida não é forte para matar, mas sua saliva é tóxica. Caçam búfalos, cervos e macacos, mas também são animais necrófagos, se alimentando de carniça. Em grupo, eles exibem uma hierarquia clara ao se alimentar. Os maiores e mais fortes comem primeiro, enquanto os menores aguardam sua vez. Canyon Sharin, Cazaquistão. Sua excepcionalidade é evidenciada por rochas de arenito, que lembram castelos naturais. Estas fortalezas fazem parte de um sistema de cânions que rivaliza com o Grand Canyon em beleza. O rio Sharin corta o cânion, formando cursos de água que contrastam com rochas avermelhadas. A região é habitada por raposas, cabras montesas e águias douradas, que são vistas frequentemente sobrevoando o penhasco do cânion. Uma prática ancestral dos povos nômades é a caça com águia, uma atividade ainda praticada nesta região. No inverno, o desfiladeiro ganha um charme especial, com tons mais sóbrios e neve cobrindo partes das rochas. Ladakh, Índia. Situado entre as cordilheiras do Himalaia e do Karakoram, Ladakh é uma das regiões mais altas e isoladas do país. Conhecida como Pequeno Tibete, esta região combina montanhas nevadas e paisagens desérticas. A arquitetura local é marcada por casas e mosteiros estrategicamente construídos no topo das montanhas. Sua cultura é profundamente influenciada pelo budismo tibetano, com mosteiros ancestrais como o de Emis e Tixey. Mesmo rodeado por montanhas áridas e geladas, o lago Pongotso
surge com uma cor vibrante. Lago Geyser, Rússia. Localizado na parte asiática da Rússia, o Lago Geyser é conhecido por suas águas termais de tom azul turquesa. Apesar do nome, não possui geysers ativos, mas suas águas e formações lembram muito um fenômeno geotérmico em miniatura. A coloração varia, do verde esmeralda ao azul turquesa, a depender de minerais dissolvidos. Além de sua estética única, o lago possui importância cultural para os povos indígenas do Altai. Monte Fanying, China. Localizado na província de Guizhou, o Monte Fanying é um dos lugares mais sagrados da China. No topo, 2 templos foram construídos sobre picos separados, ligados por uma estreita ponte. É um dos locais mais sagrados do budismo chinês, venerado como a terra pura do Buda Maitreya. Representa um feito arquitetônico da era da dinastia Ming, usando a paisagem natural como fundamento sagrado. Deserto de Gobi, Mongólia. Entre planícies e dunas, o Gobi revela o lado mais inóspito e fascinante da Mongólia. Sua vegetação surpreende com arbustos baixos, gramíneas e líquens em solos pobres e salinos. Apesar da aridez, mantém espécies que prosperam em condições severas, como os camelos bactrianos. Podem ficar semanas sem água, suportando o ambiente seco e salino do deserto. Tra An, Vietnã. É um complexo paisagístico de rios e montanhas kársticas no norte do Vietnã. O calcário é poroso, permitindo que a água infiltre e forme pequenos rios e lagoas naturais. Rotas são feitas por moradores locais, que conduzem os visitantes por túneis aquáticos escavados em rochas. Antigas cavernas podem ser exploradas, com passagens estreitas e tetos baixos. É um dos melhores exemplos do fenômeno karst, onde a dissolução do calcário forma grutas e cavernas. Raja Ampat, Indonésia. Suas 4 ilhas e centenas de ilhotas abrigam uma variedade incomparável de peixes e corais. Cerca de 75% das espécies de coral conhecidas no mundo são encontradas aqui.
Entre os habitantes da ilha estão as medusas da lua, Cassiopeia e Mastigias papua. Outro habitante ilustre são as raias mantas. Podem atingir até 7 metros de envergadura e são frequentemente vistas nas águas de Raja Ampat. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Localizada no Golfo Pérsico, Dubai é famosa por seus arranha-céus ultramodernos e ambiciosas ilhas artificiais. A cidade se consolidou no mapa global graças a seus projetos inovadores e uma skyline impressionante. Reconhecido internacionalmente, o Burj Khalifa detém o título de arranha-céu mais alto do planeta. Palm Jumeirah se caracteriza por seu desenho único em forma de palmeira. O Burj Al Arab complementa o conjunto, representando o ápice da hospitalidade de luxo. Vale da Montanha, Cazaquistão. Se localiza nas cadeias montanhosas do sul do Cazaquistão. As águas que percorrem o vale dão vida às planícies e pastagens espalhadas. Entrelaçando-se em múltiplos canais, formam padrões parecidos com desenhos vistos do alto. Por gerações, o vale foi usado como rota de passagem por nômades. Nas encostas férteis, é possível avistar cavalos pastando livremente. Kuala Putih, Indonésia. Situado ao sul de Java Ocidental, este lago impressiona pela aparência etérea. Sua cratera existe devido a um episódio eruptivo do vulcão Pathuha. Criadas pela dissolução de minerais vulcânicos, suas águas exibem tonalidades raras. Cachoeira de Tian, China e Vietnã. É uma das maiores cachoeiras transfronteiriças da Ásia, localizada na fronteira da China e Vietnã.
forma um efeito de cascata escalonada, criando um conjunto de várias quedas divididas em degraus. Visitantes vietnamitas se referem a De Tien como Bang Kiok, um dos principais cartões postais do norte do país. Pequenos barcos permitem navegar próximos à base, mas cada lado oferece uma experiência visual diferente. Monte Fuji, Japão. Localizado na ilha de Honshu, é um símbolo icônico da cultura e da paisagem do Japão. Sua última erupção foi registrada em 1707, mas ainda é classificado como um vulcão ativo. Como símbolo cultural profundamente enraizado, é frequentemente retratado na arte, literatura e religião japonesa. Sua geometria cônica é distintiva, esculpida meticulosamente por milênios de atividade vulcânica. A visão do pôr do sol a partir de seu cume é uma experiência notável. Monte Nemrut, Turquia. Mais precisamente, está localizado na Anatólia Oriental, na província de Adiyaman. É famoso por suas estátuas de pedra construídas no século I pelo rei Antíoco I do reino de Comagena. No cume do monte estão as cabeças esculpidas de deuses gregos, persas e de Antíoco I. A técnica de baixo relevo permite que figuras de antigos deuses se destaquem nas pedras. Jardins da Bahia, Cingapura. No coração de Cingapura, a natureza se integra às inovações tecnológicas de forma surpreendente. Foram inaugurados em 2012 e ocupam cerca de 101 hectares na região central dos Jardins da Bahia. Entre os destaques estão as icônicas superárvores, estruturas verticais que se destacam por seu aspecto futurista. Flower Dome e Forest Dome se conectam, permitindo uma visita completa aos diferentes ecossistemas. Durante todo o ano, o Flower Dome exibe flores mediterrâneas, raras orquídeas e arranjos sazonais deslumbrantes. Cloud Forest Dome recria uma floresta tropical montana. Bali, Indonésia. Na diversidade indonésia, Bali brilha como símbolo de espiritualidade e beleza. A religião predominante é o hinduísmo balinês. Os arrozais em terraços em Ubud representam o sistema agrícola tradicional de Subak.
Trata-se de uma técnica agrícola, onde a água flui graciosamente por diferentes níveis. Diferentemente de outras cachoeiras de Bali, Nung Nung se caracteriza pelo volume de água constante. Sua trilha é íngreme, mas a recompensa é uma das vistas mais impressionantes de Bali. No topo de um penhasco, o templo de Uluwatu é um importante centro de rituais e tradições hinduístas. Atravessando 30 minutos de mar a partir de Bali, chegamos a Nusa Penida. Se caracteriza por extensas praias, falésias e uma vida marinha abundante. Mukang Chai, Vietnã. Embora o Vietnã seja conhecido por suas formações kársticas, essa região oferece um espetáculo agrícola único. Erguem-se sobre encostas íngremes, formando uma sucessão de arrozais meticulosamente cultivados. Foram planejados para otimizar a irrigação, além de garantir colheitas abundantes ao longo do ano. Se transforma conforme as estações, evoluindo do verde intenso das chuvas à cor dourada das colheitas. Sua história está intimamente ligada à vida das etnias locais, que migraram para essas montanhas há séculos e desenvolveram técnicas agrícolas. Deserto de Wadi Rum, Jordânia. Devido à aparência lunar de seu terreno, esse deserto é também conhecido como Vale da Lua. Alguns paredões possuem inscrições rupestres e petroglifos, registrando a presença humana desde os povos antigos. Se erguem como monólitos, marcando pontos de referência no deserto. Beduínos ainda vivem na região, preservando costumes de vida nômade e hospitalidade tradicional. Cataratas Guangxi, Laos. Esse complexo de quedas d'água no Laos está localizado próximo à cidade Luang Prabang. Chamam a atenção pela tonalidade azul safira, resultado da alta concentração de calcário na água. Considerada uma das maravilhas naturais do Laos, representa perfeitamente a beleza preservada do país. Prado das Fadas, Paquistão. Esta via de acesso leva a um dos lugares mais bonitos e isolados de toda a região do Karakoram. O acesso terrestre ao Planalto é feito por uma estrada acidentada, conhecida por curvas perigosas e cenários dramáticos.
Esta estrada sinuosa oferece acesso a uma das vistas mais espetaculares do Monte Nanga Parbat. Sua primeira ascensão solitária foi realizada pelo lendário alpinista Reinhold Messner em 1978. Antes disso, mais de 30 alpinistas perderam a vida tentando conquistá-la, se tornando uma das montanhas mais perigosas do mundo. A Ásia é um convite para explorar, se encantar e voltar sempre a descobrir mais. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.